Amém. Bom dia, igreja. Sempre com a minha colinha aqui. Os mais idosos entendem a nossa necessidade. Eu sempre agradeço a Deus a oportunidade de compartilhar a sua palavra nesse lugar, nesse tempo. É um peso de responsabilidade, o chamado que a gente tem. É uma vida, a vida pastoral, ela requer de nós muita abnegação, porque ainda que sejamos homens comuns, né? O qual a gente não é blindado pelo pecado, que tão de perto nos rodeia. A todo tempo há um desafio muito grande, uma preocupação muito grande da gente manter uma vida realmente consagrada para servir de exemplo para as ovelhas. Portanto, é um privilégio, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande que Deus nos impõe. E o interessante, que me toca profundamente, é que o espírito de medo nessa substituição ou nessa ocupação, ainda que temporária, de uma função ministerial, não nos alcançou. Porque Deus tinha uma obra através de nós, talvez não preparados, porque a igreja não tinha uma tradição em formar pastores nessa perspectiva de substituição, de formação de gente para que numa falta repentina pudesse estar dando continuidade à casa do Senhor. Não era uma cultura assim, e não era uma cultura que acabava se desdobrando nos ministérios, porque os ministérios também assim não aconteciam. Então, quando você vê, assim, outro dia eu escutei alguém falar assim, mas a igreja não fazia isso. Há algumas coisas que a igreja não fazia, acaba fazendo. Existe um princípio no direito, o princípio da igualdade, que diz que a gente vai tratar igual os iguais e diferentes os diferentes à medida que vai se diferenciando. A igreja é uma igreja orgânica, e a igreja então não é a igreja que era a igreja Betânia. Portanto, algumas abordagens, alguns enfrentamentos serão realmente diferentes. E precisam ser, porque se você enfrentar algumas dificuldades que são diferentes com a mesma ferramenta, você não vai alcançar o resultado que deve. Portanto, a gente está o tempo todo pedindo a Deus orientação para que o Senhor nos conduza nessa caminhada aqui perante a igreja, em relação à questão da nossa direção, da diretoria, dos conselhos, os quais a gente faz parte. Então tem muita coisa realmente diferente. E você pode perceber que há um cuidado quanto à questão da transparência, quanto à questão da condução do patrimônio, como a gente faz isso. Não é melhor, não é pior, mas trouxemos alguns mecanismos de proteção da própria igreja, protegendo o outro no exercício das suas atividades, seja na natureza financeira, administrativa, e enfim, esse é o desafio que a gente tem vivido nesse tempo, e para a gente é uma satisfação poder servir a igreja. Vocês são diferentes, gente, eu vou falar para vocês. Por isso é que quando eu olho, a gente fica conversando, é como se fosse uma criança que você expõe ao perigo. Então, eu peço a Deus que a gente tenha sempre cuidado pela vida de vocês, que vele pela vida de vocês em todos os aspectos, para que vocês possam caminhar, para que vocês possam progredir
para que o Senhor possa, a sua graça, a sua misericórdia possa os alcançar. Que a palavra que for ministrada nos seus corações, haja renovo, haja conserto, haja manutenção. Se estão seguindo, que continue seguindo. Se não estão seguindo, sejam realinhados. E a palavra de Deus é essa, que ela vem para cumprir os propósitos para o qual ela é lançada, segundo a própria palavra nos orienta. Nós vemos numa sequência de pregações, e eu vou confessar para vocês, dessa vez não foi programada. Quem programa muito, nos ajuda a questão temática das abordagens, é o Nilton. Nilton às vezes sugere, o ano inicia, e a gente sugere blocos de abordagens de acordo com alguns assuntos, pano de fundo, dando liberdade para o pregador, para abordar de um jeito. Mas dessa vez, acho que não deu tempo, tanta festividade na igreja, tantos programas, tantos projetos no final do ano, isso não deu tempo. Mas eu vou dizer para vocês, as coisas estão acontecendo realmente dentro de uma lógica teológica muito interessante. Nós tivemos, eu não vou lembrar de todos, mas a pregação do Tiago foi... Eu vi, ele chegou para esse lado aqui e ele falou assim, nós precisamos orar, nós precisamos consultar a palavra de Deus. E aí, logo no outro dia, eu me lembrei se uma agenda da gente dos 60 anos não facilitaria esse contato com a palavra de Deus, esse estímulo ao momento devocional, né? Porque acaba condicionando, você abrindo lá naquele dia. Aí a gente cogitou, mas também atropelou a semana, não pude fazer o levantamento de quanto seria isso. Mas, enfim, a gente está sempre preocupado. Depois nós tivemos a pregação do pastor Josimar, e ele trouxe umas malas, e ele falou assim, tudo bem, a gente tem que olhar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, então, e a oração vai nos revelar coisas que você precisa deixar para poder caminhar, nessa caminhada, nessa estrada da fé. Nós tivemos também o desafio do novo, que o Nilton nos trouxe ao coração, a reflexão a respeito do novo, e eu tentei de alguma forma, como não tinha como, eu falei assim, bom, eu vou arrancar então o meu cavanhaquezinho, mas eu acredito que o que ele quis falar era que houvesse alguma mudança interna, né? Mas eu falei assim, puxa vida, né? Eu vou ter que arrumar alguma coisa nova, tem que ser um negócio novo, uma coisa diferente, para poder atender a esse chamado. Mas é isso. Eu estou brincando, é claro, né? Cortei meu cabelo e fui lá na cabeleireira que eu sempre evangelizo, de 15 em 15 dias eu estou lá, eu saio da Barra da Tijuca, vou para a Tijuca e ministro na vida daquela menina. Teve aqui no aniversário da igreja, se eu não me engano, foi alguma coisa assim. Há 10 anos que eu faço isso, e eu pedi para ela cortar como o Brad Pitt, porque o Brad Pitt tem um filme que ele é de um canhão lá, ele tem um corte assim meio militar, aquela coisa todinha. Eu esqueci o nome. Como é o nome? Cruz de Ferro. Cruz de Ferro. Aí ela falou assim, eu consegui fazer o corte, agora a parte do Brad Pitt ficou não deu para... Eu tentei e tudo, mas é isso. E hoje não tem obra de arte, e hoje também não tem poesia. Hoje é cajado. Vamos ler a palavra de Deus. O tema que eu escolhi para hoje foi Quem é este? Tema muito recorrente, por hora às vezes cantado, né? E o texto bíblico está lá em Lucas 7, se você puder acompanhar, capítulo 7, versículo 36 a 50. Lucas é muito cuidadoso na escrita, um médico, por isso que eu botei o nome do meu neto de... Eu não, né? Foi eu não. Mas estimulei. Botar o nome do neto de Lucas. Mas Lucas, ele escreve, e ele é muito atento de inserir nos seus textos
uma palavra a respeito de crianças, de abordagem com crianças, todas as pessoas que viviam à margem. Ele dá uma ênfase muito grande à mulher, às mulheres. Ele é muito cuidadoso com isso. Em todo o texto de Lucas há um destaque interessante a respeito disso, e especialmente na relação com Cristo, porque se ele fizesse uma abordagem própria, podia até achar que era uma maneira dele enxergar aquele grupo de pessoas. Mas ele sempre insere, dando uma tratativa dessas pessoas com o Cristo, de maneira que inspire a gente a olhar os que estão à margem com o mesmo olhar de Jesus Cristo. Mas vamos lá. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-o à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 denários ou dinheiros, e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Deus amado, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e rogar a ti, ó Deus, que o teu Santo Espírito já comece a fazer a obra em cada um dos corações que aqui estão presentes, aqueles que nos ouvem também, de maneira a que a tua palavra possa trazer frutos, ó Deus, a partir de uma reflexão de quem tu és, ó Deus. Toma nas tuas mãos a tua igreja, toma a mim também, me usa em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vou dizer assim a questão do contexto, né? Primeiramente, vou contextualizar vocês, né? E ao final dessa reflexão, a gente vai ter condições de responder as seguintes perguntas: de que maneira as diferentes reações de Simão e da mulher revelam a sua fé? Como o perdão divino transforma a capacidade humana de amar e demonstrar profunda gratidão? Qual é a importância de alinhar pensamentos, discursos e práticas aos valores do reino de Deus? Vamos ao contexto. O contexto é pesado. Quando a gente vai mais à frente, eu vou fazer a abordagem para você, mas o contexto é o seguinte: os fariseus, os escribas estavam num determinado local
E Jesus está fazendo uma constatação e aplicando um parecer a respeito de um determinado comportamento, né? Ele diz assim, olha, Jesus testemunha então de João Batista e diz que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. E acrescenta que até os publicanos e pecadores creram nele e até foram batizados, mas os fariseus e os escribas não. Jesus então prossegue dizendo em seu discurso, chamando aquela geração de meninos. Vocês são meninos, vocês são imaturos, vocês são birrentos. Vocês criam dificuldade. Me lembrei agora de uma... Eu falei que não ia ter poesia, mas me lembrei de uma poesia. Me lembrei de uma poesia. E diz assim, a respeito dos que atrapalham o caminho. Mário Quintana. A respeito de vocês que atrapalham o caminho, saiba que vocês passarão e eu passarinho. Mas vamos lá. E ele chama isso sob a alegação de que eles são chamados meninos, por quê? Então ele diz, como é que ele conclui isso? Ele conclui porque eles dizem que, eles falam a respeito de João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e o povo dizia que ele estava endemoniado. E vem o filho do homem, comendo e bebendo, e chamam de glutão e amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, vocês são meninos, birrentos. Se faz de um jeito, vocês pensam vocês reclamam. Se faz do outro jeito, vocês reclamam também. Birrentos, meninos. É nesse contexto. Um dos fariseus que está ouvindo essa manifestação, tomou-lhe uma cajadada de Jesus, e ele, então, o texto vai dizer lá no versículo 36, que um dos fariseus, ou seja, um daqueles que estava ouvindo aquela cajadada. E quando você vai fazer os estudos, procura saber, né, como é que era, qual era a intenção ali do fariseu, então não há uma declaração propriamente dita a respeito das intenções do fariseu ao convidar Jesus. Não se sabe se ele queria aprender um pouco mais, se era uma armadilha, mas de qualquer maneira ele deve ter imaginado que aquele discurso fazia sentido de alguma forma, tinha um potencial ali naquele homem. O texto prossegue, e eu fui destacando algumas frases do texto. Diz que entrando na casa do fariseu, tomou a mesa. Ou seja, Jesus aceitou o convite. O texto não diz qual era a intenção, mas Jesus aceitou o convite. A primeira coisa que fica patente aqui é que ele aceita o convite, porque ele não tem problema com as nossas intenções, conquanto ao encontrá-lo você reconheça e o adore. Na realidade, eu coloquei isso, mas a bem da verdade, esse é o coração de Deus. Na pessoa de Jesus, no sentido de propiciar transformação quando ele se encontra contigo. Mas se isso não acontecer, é uma opção, tem um livre-arbítrio aí, e você, ao encontrá-lo, você pode tomar outra direção. Mas ele não está preocupado quais são as suas reais intenções ao se aproximar dele. Agora ele, então, vai cear com aquele fariseu. Até isso ratifica o que está lá em João, que diz que aquele que vem após mim, eu jamais, né, o lançarei fora. Né? Então ele está sempre de braços abertos. Hoje nós vimos uma declaração, Romão falou algumas coisas, o Tiago também complementou. Jesus está sempre disposto a acolher aquele que o convida a sentar à mesa. A sentar à mesa da família, a sentar à mesa dos negócios, a sentar à mesa dos estudos, da vida profissional. E eu vou me lembrar de uma sensação que o Senhor falou ao meu coração num episódio particular. Eu
Meu filho estava fazendo a tese dele de doutorado, e um dia ele chega lá na minha casa: pai, eu queria que o senhor fizesse a revisão da minha tese. Revisão da minha tese. Quando ele fez essa coisa, ao mesmo tempo, eu sou muito atento, assim, linkado com as questões do reino. Não é assim espiritualizar tudo, não é ficar, mas eu fico com o meu ouvido bem atento quanto a isso. E quando ele fez esse convite para mim, meu coração foi transformado, tomado, e Deus falou ao meu coração assim: essa sensação que você está tendo aí de prestígio é a mesma sensação quando você, a despeito de ser um homem, de ser uma mulher, um jovem preparado, uma pessoa madura para tomar uma decisão, você se reporta ao meu trono de graça para saber qual é o pensamento que eu tenho. Revisa a minha tese, revisa a minha vontade. Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Porque às vezes tem muito boa vontade, mas Deus precisa confirmar, né? E eu fiquei muito, meu coração assim se alegrou muito da maneira com que meu filho me enxergava, como alguém que realmente podia de alguma forma contribuir. E eu tenho as minhas ferramentas escassas, mas o Todo-Poderoso tem todos os mecanismos para ouvir. Ele já vai ouvir, agora atender ao seu pedido. Uma mulher, o texto fala de uma mulher. Uma mulher. O texto vai falar, lá no versículo 37, vai falar de uma mulher. O texto não revela o seu nome, mas a sua atitude, ela ficou registrada. É um enigma, é uma pessoa que é desconhecida, como talvez você que esteja sentado aí no último banco. Você vê aqui, nem sabe por quê, a gente sabe. E você não se imagina que Deus está falando contigo nessa hora, nesse lugar, para trazer transformação ao teu coração. Os evangelhos trazem muitos textos, importantes textos, em que pessoas, inclusive, que sustentavam o ministério de Jesus, pessoas anônimas. Apesar de não ter sido convidada, ela ouve que Jesus está num lugar. E aquela mulher, chorando, faz além do que esperava ser feito. Ela vai naquela casa e senta ali na parte de trás, é o que imagina dali. Ela não está sentada na mesa. E chorando e adorando, aquela mulher disse tudo o que Jesus precisava ouvir. Nessa manhã, o Tiago sentiu no coração de algum incômodo de alguém, de pessoas que pudesse estar com o seu coração muito angustiado aqui no dia de hoje. Talvez não tenha comunicado com ninguém, não tenha falado com ninguém, mas tenha se derramado diante de Deus, em oração, chorando, clamando. E dessa forma, eu creio que da mesma maneira que ele ouviu aquela mulher, o coração daquela mulher, ele ouve você nessa manhã. A atitude sempre vai falar mais alto do que o teu discurso. Não adianta você discursar de um jeito e proceder de outro. A gente precisa ter um alinhamento nessa conduta, nesse caminho de fé. O texto vai falar que não era só uma mulher. Então, o texto já dizia uma dificuldade em tese, porque era uma mulher, já dizia, alguém que estava à margem, alguém que não era nem para ser ouvido, não era nem para estar ali no contexto. Mas não era só uma mulher. Havia uma qualificação, uma qualificadora, uma mulher pecadora. Lucas faz questão de ressaltar isso, porque não era uma mulher qualquer, era uma mulher pecadora. Todos somos pecadores, mas remidos. Essa ênfase
portanto, que tem no texto, é no sentido de que ela era uma pecadora quanto mais, ou aquela mulher, era alguém que vivia da prática do pecado. Daí, os teólogos vão concluir que essa mulher, muito provavelmente, era uma prostituta. O texto prossegue, e eu destaquei a frase, disse consigo mesmo, se fosse profeta. Eu fico imaginando a cabeça, a cara daquele fariseu. Olha lá. Assim, né? Ou seja, o fariseu acabava de tirar precipitadamente as suas conclusões. E qual a conclusão que ele chega? Este homem não é profeta. Às vezes nós somos assim. Às vezes, mesmo na igreja, a gente vindo para a igreja, trabalhando a ideia de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele é o referencial para que as pessoas que estão aflitas, desgarradas, que elas possam se aproximar dEle. Mas a gente, enquanto igreja, nós criamos barreiras dessa aproximação. Barreiras nessa aproximação, porque a gente discursa a respeito de um Jesus que na prática ele não existe. Eu me lembrar de um grupo de pessoas que estavam no show da Lady Gaga, e muitos jovens, alguns com vários conflitos na área sexual e tudo, e perguntaram a um deles, por que você... Não, porque a Lady Gaga nos acolhe. A Lady Gaga nos acolhe. Meu Deus do céu. Ai de mim. A igreja não está fazendo? Alguém vai fazer. No íntimo do fariseu, jamais uma pecadora poderia ter acesso ao Filho do Homem, ao Messias prometido. Para os fariseus impunha-se que não só eles ficassem afastados dos pecados, mas que se afastassem também dos pecadores. Então não havia esse tipo de relação. Portanto, o fariseu estava decepcionado com Jesus, como às vezes nós ficamos. E aí eu me lembrei de um livro do Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Se você não leu, procura ler. Eu estou sem meu horário, eu queria que a Gisele me ajudasse. Meu celular apagou. Estou com problema do celular, hein, Tadeu? Cadê o Tadeu? Faz assim, Tadeu. Ó, bênção pura ali, ó. Fica de pé, Tadeu, porque, o pessoal com problema de celular tem que abençoar eu, irmão, né? Vamos lá. Esse Jesus rejeitado, como ainda hoje o é, quando acolhemos os que estão às margens da sociedade. Quando a igreja faz um movimento no sentido desse acolhimento, há um repúdio velado, às vezes outras horas verbalizado. Jesus, sabendo que o fariseu pensava, não fez uma abordagem direta. Ele vai e conta uma parábola a fim de convencer os fariseus que ele era realmente o prometido, o Messias. Jesus, então, poderia encerrar aquele momento ali, mas ele investe tempo também na nossa incredulidade. Portanto, se você estiver aqui, ainda que eu esteja falando e tratando de uma realidade que pode ser que você esteja rejeitando pessoas, realmente criando dificuldades de acesso a Jesus Cristo, com algum comportamento desse, eu não tenho outra saída senão imitar o próprio Cristo, que é investir tempo em você. Por isso que a gente vem aqui compartilhar da palavra, para que a gente, na nossa caminhada de fé, a gente seja aperfeiçoado, para que um dia a gente seja glorificado. É isso que o Espírito Santo de Deus faz no nosso coração. Eu vou lembrar a última pregação que eu lembrei do Spurgeon, que é o príncipe das pregações. Ele fala
sobre... Ele fala uma coisa, uma realidade, que o pecado matou, assassinou o homem perfeito. O homem perfeito, inclusive esse que vos fala, não existe. Porque o pecado assassinou o homem perfeito. E a gente, tendo sido alcançado por Cristo Jesus, nós somos pecadores remidos. Então, nós vamos progredindo num processo chamado de santificação, até que a gente seja glorificado. E isso vai acontecer não aqui nessa terra, quando a gente chegar lá. Vai dar tempo. Quando aconteceu isso aí, a gente está em outro plano. Nessa parábola, Jesus enfatiza a ideia de que quem mais foi perdoado é quem amará mais. E coloca esse fariseu no lugar que ele gostaria de estar, porque ele julgou Jesus. Ele é juiz, é o que a gente às vezes faz, de fazer julgamento. A gente gosta de fazer julgamento. E às vezes sem princípio. Aqui eu estou vendo aqui a família do Marquinhos. Eu esqueci o nome da filha dele, não está aí? Está aí? Ah, está aí. É doutora? Já se formou? Já? Não. Direito é uma ciência. Eu estudo desde que eu me entendo por gente. E a gente não aprende, existem alguns princípios. Mas a internet ajuda a gente a ficar fazendo conjecturas de que fulano de tal está certo, fulano de tal está errado, não sei o que lá, né? Eu, como vocês sabem, eu sou da aeronáutica. Um dia, no grupo lá da aeronáutica, falando assim, porque o Supremo, aí falando uma porção de coisa do Supremo, aí eu falei assim, eu vou pegar aqui. Um dia um avião caiu. Aí eu já tinha ensaiado que eu ia falar que era por causa da bobina, sei lá. Eu ia inventar uma frase lá, que não tem nada a ver, e justificar. Não dá para fazer. A ciência aeronáutica, ela tem todo um contexto de princípios de conhecimento. Direito também é assim. Jesus então coloca esse homem no lugar de juiz, no lugar que ele queria estar. Vou experimentar. Contou uma história para ele e pediu para que ele desse a opinião. Ali ele estava julgando. Não, eu acho que quem mais foi perdoado é esse que ama mais. Na realidade, essa parábola também, quando a gente vai fazer alguns estudos, ela, aqui na parábola diz que um devia muito e outro devia pouco. Na realidade, Jesus estava aproximando aquele fariseu de uma realidade que provavelmente tinha no coração dele. Era a ideia de que ele jamais ele era pecador. E se ele não era pecador, ele não amava. Porque, pela lógica, né? Se você ama mais quem foi mais perdoado, se ele não precisava de perdão, automaticamente ele não amava e aí estaria descumprindo o primeiro mandamento, de amar ao Senhor, né? Esse tema é bem atual. Eu estava lendo sobre essa questão de dinheiro, né, de dívida, né? Estava lendo, esses 500 denários corresponderia a 30 mil reais. E se estivesse falando sobre como se fosse um salário mínimo. E esse valor, na realidade, de 50 denários, 2 meses de salário corresponderia a 3 mil reais, mais ou menos. O credor das duas perdoa as duas dívidas. Quando a gente olha e ouve aquela, não tem pecadinho, pecadão, né? Não tem pecadinho, pecadão, na perspectiva do potencial de Deus perdoar pecados. Deus perdoa tanto um pecado na perspectiva humana, inclusive quando a gente faz a lei, existem crimes, por exemplo, de menor potencial ofensivo. E um pecado também. Você, por exemplo, aquele pecado do adultério que a pessoa pensa, né? Ele não, mas é pecado para Jesus Cristo, né? Mas a consequência dele, com certeza,
é menor. Então, se você estiver olhando nessa perspectiva, você vai ver que o dano, então, é menor, porque não alcançou outra pessoa, não envolveu outras situações, aquilo ainda está na tua cabeça, né? Então, é mais ou menos dentro dessa ideia. E essa questão do tema é muito interessante. Eu cheguei até a pensar a respeito de inserir uma pregação sobre Beth, sobre tigrinho, essas coisas todinhas. Isso está arruinando as famílias. Um dinheiro que você não tem, achando que vai ficar rico, né? Não vai não, irmão. Vai ficar viciado, isso que você vai ficar. No final de 2025, agora início de 26, tem uma estatística interessante. 80% das famílias estão endividadas. E 80 milhões de brasileiros estão negativados. Isso, dados de dezembro. Esse 80% das famílias foi detectado em outubro de 2025 e agora em dezembro, 80 milhões de pessoas endividadas, negativadas. Jesus, então, em seguida, para provar a sua deidade, que ele era o Cristo, ele leva o fariseu a uma profunda reflexão pessoal, como se insistisse na ideia de fazê-lo cair em si. Quando você se depara com a palavra de Deus, é exatamente o que ela deseja que aconteça. Porque se você tem um determinado pensamento equivocado a respeito de quem Cristo é, ele te oportuniza a você pensar e refletir a respeito dos seus equívocos. O texto continua e Jesus fala assim: vês esta mulher? É o invisibilizado. Ele faz questão que você olhe para a pessoa que você tem ojeriza. Ele faz questão que você olhe para a coisa, para a pessoa, para a circunstância que você tem ojeriza. Porque enquanto a gente estiver nesse plano terreno, haverá uma disposição que é da própria natureza de Deus, de fazer com que você seja resgatado. O Evangelho é isso. E aí eu pedi a Iá para fazer uma mesa, provocado pelo Newton, que a voz do Newton ficava assim, que Newton, porque Jesus, olha a frase que ele fala, ele pensa que não, mas ele me conhece, ele sabe que as coisas ficam na minha cabeça. Eu vou dormir, acordo, às vezes eu discordo dele, durmo, acordo e falo, você tem razão. Aí o Newton falou assim: Jesus chama para a mesa quem? O agressor e o agredido, o vilão, como é que? O oprimido e o opressor. Eu me lembrei, eu pedi para Iá fazer uma mesa em que Jesus estivesse com Lula e com o Bolsonaro. Aí eles responderam, a Iá respondeu assim: eu não posso fazer isso porque se trata de político tal. Aí eu falei assim: então, faz uma imagem de dois inimigos perante Jesus, assim, na mesa com Jesus em lados opostos. Ó, vou falar para vocês. A foto está no telefone da Gisele. Eu não mandei lá pro Tiago, nem mandei para ninguém, não. A foto é um cara barbudo e um outro assim, com o cabelo lisinho, assim, jogando. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, ele vai fazer para que a gente ore, ele vai fazer um convite para que a igreja ore pelos governantes, para que o povo tenha paz. Uma igreja madura, ela pode votar tanto em Lula quanto votar em Bolsonaro, mas ela não pode perder o seu senso crítico a partir de Cristo.
se as práticas, se a fala, se o discurso, se o pensamento traduzido em palavras converge com o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a igreja madura, onde irmãos convivem e votam em pessoas. E eu só trouxe esse pensamento agora por conta do ano que a gente vai viver, um ano político. Então é esse exercício que você precisa fazer. Não fazer da política uma ideologia. Vacilou, se é o da esquerda, opa, pode ser assim não, cara. O da direita também não pode não. Não vai ter meu, né? E nós não fomos chamados para isso não. Mas vamos pular isso aí, que isso aí pode, não dá briga não, que nós estamos em casa. Então ele mostrou o invisibilizado. Jesus nos força a enxergar. E ele vai fazer uma comparação. Não me ofereceu água para lavar os pés. Era uma necessidade prática naquele tempo, pois as pessoas usavam sandálias, vinham com os pés empoeirados e pelas estradas, e o anfitrião sempre oferecia água, ou ele fazia essa oferta para que o servo realizava aquela tarefa. Não me recebeu com beijo. Um beijo de boas-vindas era uma saudação normal e amigável na chegada de um convidado. Olha, fariseu, você não ungiu a minha cabeça. Ungir a cabeça do convidado com azeite era comum por conta do simbolismo, sinal de respeito, e também como uma cortesia refrescante quando a pessoa andava naquele sol escaldante, e também era comum. Essas eram as normas sociais dos quais os fariseus tinham ciência de que tinha que fazer. Era assim que tinha que fazer. Esses gestos de hospitalidade eram comuns naquela época, e ele não fez na mesma hora. Jesus vai pontuar dessa forma. A mulher, apesar de não ter sido convidada a estar ali, ela reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Lavou, ungiu e beijou ali os pés de Jesus. Ele perdoa os pecados daquela mulher. Os fariseus atônitos perguntam: quem é este que até pecados perdoa? E Lucas insere no texto isso para provocar uma reflexão tanto em mim quanto em você, a maneira como que nós pensamos quem Jesus é a partir da Bíblia. Porque o que a gente espera é alinhar esse Jesus da Bíblia, na realidade aquilo que você pensa que é Jesus, com o Jesus da Bíblia, para a gente poder tirar aquilo que não converge e acrescentar e manutenir aquilo que a gente tem de verdadeiro a respeito da figura de Jesus. Não há Jesus particular, tem um Jesus que você gostaria muito que ele fosse, mas ele não é assim. Do jeito que você está pensando, seria muito bom ele não mandar marginal, não mudar, não transformar a vida de um marginal na tua cabeça. Mas na cabeça do Deus que a gente serve, essa pessoa é alvo das nossas orações e das nossas ações também. Eu já fui alertado que eu estou à beiradinha aqui do término do nosso prazo. Mas o que a gente aprende com o texto? Pode ser que pensemos que por estarmos à mesa com Jesus, temos intimidade com Ele. Mas naquele grande dia Ele vai dizer: não os conheço. Amorim, eu não sei quem você é. Você pode estar na mesa e não ter intimidade com Ele.
porque as suas práticas não convergem com as práticas de Jesus. O seu pensamento, as suas palavras e as suas atitudes não convergem. Portanto, a gente tem que, primeiro, ter um filtro a respeito daquilo que a gente pensa. Porque se você não tiver um filtro, aquilo vai transformar em palavras. E se você não tiver um filtro, aquilo vai transformar numa prática. E você precisa realinhar esses três elementos. O amor, você pode estar na mesa e não fazer o que tem que ser feito. Jesus aceitou o convite, está na tua mesa, mas você não faz o que tem que ser feito. Se você tiver dúvida de como proceder, existe uma palavra que não tem erro: ame. Ame. O amor continua sendo a melhor resposta para qualquer pergunta. Você pode convidar Jesus para cear contigo, porque ouviu uma boa pregação, como aquele fariseu. Uma pregação que faz sentido. Uma pregação que fale dele, mas você continua não o conhecendo e sendo para ele um desconhecido. A proposta de hoje: apressemo-nos em conhecer quem é este Jesus. Que Deus nos abençoe.